Oi pessoal, tudo bem? E aí, já estão a postos para a nossa primeira aula do LGPD Class? Espero que sim, espero que as nossas aulas sejam muito proveitosas, que vocês consigam absorver ao máximo o conteúdo e sempre que tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários aqui dentro da respectiva aula, né? Que nós teremos o maior prazer em respondê-los, tá? Pessoal, antes de nós darmos início efetivamente aos artigos da LGPD, eu queria trazer uma abordagem introdutória aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque muito se fala em LGPD, muito se tem ouvido falar em Lei Geral de Proteção de Dados, mas o que é de fato a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? O que ela veio tutelar especificamente, né? Quais são os objetivos da nossa lei? Bom, gente, essa primeira parte aqui, essas 3 primeiras linhas, vão ser com certeza o maior clichê que vocês já escutaram por aí, né? Que é uma lei que veio para regulamentar os procedimentos a serem adotados em relação à privacidade e proteção de dados. Isso com certeza não é mais uma novidade para a maioria, né, das pessoas, né, que buscam essa compreensão sobre a LGPD. Ela é isso? É, com certeza, mas ela é isso e é muito mais, tá? Ela é uma lei que, além de conferir, né, de trazer essa regulamentação em relação aos procedimentos, ela veio para conferir uma maior proteção ao titular de dados, transformando esse titular de dados que antes exercia uma condição passiva, e eu já vou explicar para vocês, que ele passe então a exercer uma condição ativa, né? É o que nós chamamos de autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional, que é a transformação do titular de dados no protagonista de toda e qualquer relação aonde os seus dados pessoais estiverem envolvidos, tá? Por que eu falei que antes o titular de dados exercia uma condição passiva? Porque antes da Lei Geral de Proteção de Dados, embora nós já tivéssemos algumas outras regulamentações não tão específicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, antes o titular de dados ele estava desamparado, né? E esse desamparo fazia com que ele, mesmo sem perceber, acabasse exercendo essa condição passiva, ou seja, ele disponibilizava os dados pessoais dele sem compreender o que seria feito posteriormente, qual tratamento seria dado posteriormente àquelas informações pessoais que ele disponibilizava. Só que agora não é mais assim que funciona. A Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para isso, para fazer com que o titular de dados exerça essa condição ativa, para que ele seja o protagonista e ele diga o que, né? E ele questione as empresas, querendo saber o que será feito em relação ao tratamento de dados, né? Em relação às informações pessoais que ele disponibiliza. É ele quem dita as regras agora. Ele pode se opor ao tratamento, ele pode revogar o seu consentimento para determinado tratamento. Foi disponibilizado, né? A lei trouxe aí uma série de direitos aos titulares de dados. Então agora o titular de dados ele está empoderado e tudo isso foi por meio então do surgimento da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, nós vamos errar aqui, nós vamos gaguejar, porque assim, é como se fosse uma sala de aula, né? Eu quero ter essa conexão com vocês, eu quero que vocês se sintam próximos, que vocês me mandem as dúvidas de vocês, porque, de fato, o objetivo do LGPD Class é trazer a compreensão sobre Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma que vocês consigam entender que essa lei, embora não seja o que vocês escutam geralmente por aí, que essa lei veio para atrapalhar os negócios, para proibir que as empresas utilizem dados pessoais nas suas atividades, para inviabilizar a atividade do marketing. Gente, não é nada disso. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe muitos benefícios e vocês já vão compreender a essência. E por que eu falo desses benefícios? Porque a gente vive hoje a era da sociedade da informação, onde o quê? Onde os dados pessoais são a moeda que movimentam, né, a economia global. Não estou falando só a nível de Brasil, não. Estou falando sobre o mundo. O nosso mundo é intensamente conectado e sem dados pessoais hoje, sem o processamento, sem a manipulação, né, sem a realização dessas operações de tratamento de dados, muitas atividades não existiriam, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês, o lado positivo da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu quero que vocês compreendam e que vocês levem para as empresas que vocês forem atender essa imagem positiva da nossa LGPD, tá?
Pessoal, e essas informações aqui, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vai estar lá na aba materiais dentro do nosso site do Implementando LGPD. Depois a gente vai colocar os links aqui embaixo no YouTube e vocês podem baixar, cada aula que vocês forem assistindo, vocês podem ir baixando aí o material e imprimindo se for do desejo de vocês, tá? Então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que nasceu, sobretudo, para trazer a segurança jurídica que nós desejamos, né? Principalmente e especificamente em relação às atividades que envolvam tratamento de dados pessoais. Como eu falava anteriormente, a gente vive a era da sociedade da informação, né? Então, nós precisamos da manipulação dos dados pessoais para continuar fomentando a economia. E isso é um movimento supernatural, né? Então, essa lei, a nossa LGPD, é uma lei que visa o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e tecnológico dos novos modelos de negócios, que a gente já sabe, né? Que hoje a gente vive outra era, onde os dados movimentam a economia, né? A gente fala aí que os dados são o novo petróleo, vocês já devem ter escutado inúmeras vezes isso, né? É clichê, como eu falei, já várias frases sobre a LGPD são clichês, mas fazem muito sentido, tá? Então, o que a lei visa é isso. De um lado, se de um lado ela quer proteger os direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados, do outro ela quer continuar fomentando a economia. E como que acontece isso? Por meio da regulamentação desses procedimentos, ou seja, por meio da adequação das empresas às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês conseguem compreender como a equação é simples? Como tudo faz sentido? Porque se de um lado é uma lei que visa proteger os titulares de dados, ela não pode proteger os titulares de dados e deixar as empresas desamparadas, né? Então, ela visa o desenvolvimento econômico e a gente vai ver depois lá nos fundamentos da LGPD como tudo isso faz sentido. E vocês vão começar a compreender aquilo que eu falava lá no início, que é uma lei que veio para, com certeza, aí, trazer benefícios para as empresas, tá? E a gente vai compreender tudo isso na essência. Então, vamos seguir aqui. E a gente já vai entender por que então a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu. Por que houve, né, o surgimento da nossa LGPD? A gente acompanha há muito tempo, né, a evolução tecnológica, né, a nível Brasil, nível mundial, enfim, né, em especial telecomunicações e informática. E a gente observa também um crescimento gigantesco, né, um crescimento exponencial aí na manipulação dos dados pessoais, no processamento das informações pessoais e principalmente no compartilhamento, né, na velocidade do compartilhamento dessas informações. Tá? Então, se de um lado houve aí esse crescimento em relação à manipulação dos dados pessoais, de outro houve a preocupação com a regulamentação, né, para a utilização dessas informações. Porque não pode ser utilizado, né? A gente sabe que o dado pessoal ele pertence ao titular de dados. Embora ele disponibilize as informações para determinada empresa, para um controlador, os dados sempre serão dele, tá? Nunca, por mais que o titular de dados dê o seu consentimento, esse dado, gente, continua pertencendo ao titular de dados. Ele nunca será da empresa. Então, a empresa, no momento que ela deseja tratar o dado para uma outra finalidade, que não aquela informada no momento da coleta para o titular, ela precisa informar esse titular de dados mesmo que ele tenha dado consentimento, né, para determinada finalidade, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse olhar amplo em relação a esse objetivo da lei, tá? Então, pessoal, finalizando aqui já essa primeira aula, até pra gente não ir muito além, eu acho que eu já falei mais do que eu gostaria de ter falado, né? A LGPD ela surgiu como um instrumento regulador para o ambiente físico e digital. É incrível como a gente vai começando a conversar e vai percebendo que tem que fazer parênteses, tá? Porque a gente já tinha o Marco Civil da Internet, mas o que o Marco Civil da Internet fazia, né? As disposições que ele nos trazia somente para o ambiente digital. A LGPD veio então para trazer essa segurança nesse sentido também, porque ela foi uma unificação de diversos outros instrumentos regulatórios em um contexto único, né? Em uma legislação única, porque aqui ela protege e ampara o titular de dados tanto no ambiente físico como no ambiente digital, tá? Então, esse equilíbrio é entre o desenvolvimento tecnológico e os direitos e garantias, né, liberdades fundamentais do titular de dados, tá?
ela busca, de uma forma harmônica, mitigar os riscos relacionados ao tratamento que as empresas estão realizando, estabelecendo regras específicas para a realização do tratamento. Ou seja, não existe mais aquele oba-oba em relação ao tratamento de dados pessoais, né? O titular de dados disponibilizou o dado dele? Disponibilizou, mas esse dado continua pertencendo a ele e tudo que a empresa for fazer em relação a esse dado pessoal precisa ser informado ao titular de dados, tá? Então, essa é a nossa primeira aula, é a nossa abordagem introdutória sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Na próxima aula, então, nós vamos tratar especificamente sobre o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até mais, um super abraço!